Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos abordar a relação das bruxas com o divino e eu vou dar a minha perspectiva, não tanto a perspectiva mais conhecida em relação à bruxaria. Até mais. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação das bruxas com o divino, mas eu vou dar a abordagem minha. Eu gosto muito de falar da minha abordagem porque toda a... Eu acho que reflete todo o desenvolvimento, né, os caminhos pelos quais eu percorri, né. O que a gente conhece hoje como bruxaria, ela tem fundamento numa religião dos povos celtas da Europa. E era uma religião que não tinha um código escrito. Os sábios da época, eles tinham o cuidado de pensar que todo o conhecimento, toda a experiência, toda a sabedoria, ela evolui, né? Ela evolui. E que cada mestre passaria um pouco da sua experiência, um pouco do o seu conhecimento, daquilo que foi aprendendo também, e isso faria com que a religião também acompanhasse outros caminhos evolutivos também, né? Então, acompanhava a ciência, acompanhava, à medida que o homem se desenvolvia também essa perspectiva religiosa. Isso é uma perspectiva muito sábia, né? Que as pessoas tinham uma visão de que por não ter um texto, né, que eles não conheciam o alfabeto, não, eles tinham um alfabeto que eles usavam, eles achavam que o que você escrevia fixava. Então, que o conhecimento ele é dinâmico, ele não para. Então, eles não queriam criar uma verdade única, né? E a gente vê hoje, né, pelo o resultado das religiões que tiveram essas verdades únicas, como isso criou uma dicotomia na humanidade, né? Hoje a gente convive uma tecnologia como a que a gente está fazendo agora, né, gente? Quando que eu ia imaginar que eu ia filmar? Né? Essa experiência que eu estou tendo hoje com vocês, na minha infância era ficção científica, tá? Eu assisti os Jetsons e essa experiência era o que eu falei assim, nossa, será que eu vou viver até lá? E vivi. A gente tem a grande parte das religiões abraâmicas, elas seguem textos que foram textos, tradições, costumes, né, de povos nômades do deserto da Idade do Bronze, povos que não conheciam nem a agricultura, né? E a agricultura, quando a gente pensa, a gente não está pensando só que você põe a sementinha em planta, mas você tem que pensar em contextualizar que em locais em que existe seca, que as estações do ano são muito rígidas, né? É neve, é seca, é enchente, você tem que estar coordenando os seus ciclos de plantação, colheita no tempo, né? Para não passar fome, né? Não existia armazenamento, não existia geladeira, não existia conservas. Então, quer dizer assim, tudo tinha que ser muito bem cronometrado. Então, os povos que eles eram nômades porque eles não conheciam as regras da natureza, então eles iam para onde ainda tinha comida, onde tinha água, onde tinha as coisas e ficavam andando. Então, o conhecimento da agricultura já é um conhecimento do que hoje a gente chama de astrologia, e astronomia é o conhecimento do movimento do Sol, as estações do ano, a Lua, as secas, as enchentes, enfim, tudo isso começou com esses estudos, né? Aí com o advento do Cristo, ele que emprestou o nome para a religião, os conceitos dele, as visões dele, a perspectiva dele de código moral não foi assimilada, né? O que mantém hoje, até hoje, são os costumes daquela época da Idade do Bronze. Então, hoje, as mazelas como racismo, escravidão, machismo, belicismo, supremacia, tortura, tudo está referendado no livro. Então, as pessoas que fazem isso, elas falam, mas tá lá, tá, e tá. Então, aí o que acontece? Quando você pensa na abordagem do céu, você percebe assim que eles tinham realmente uma sabedoria um pouco acima da época,
né? E que realmente quando você acrescenta a experiência daquelas pessoas que estão vindo, você está criando uma coisa dinâmica. E ainda teve uma outra questão que foi a questão da perseguição. Né? A perseguição religiosa e o fato da bruxaria ter se desenvolvido em núcleos familiares de poucas pessoas, tinha que ser secreto, tinha que tomar muito cuidado, foi também criando não só a autonomia desses grupos, mas também a ideia de que diversidades, né? Então, por exemplo, existem coisas que foram desenvolvidas pelos italianos, a sergaria, a bruxaria eslava, os irlandeses, a Grã-Bretanha começaram a ter seus sistemas, as suas formas de estar, de desenvolverem assim. Quando foi trazido para a América, para coisa, também continuou tendo desenvolvimentos assim, em grupos que às vezes não se comunicavam. Então, assim, hoje, quando a gente fala em bruxaria, a gente está falando uma miscelânea de aspectos que têm uma raiz comum, mas que tem um desenvolvimento diferente e que diverso, aliás, eu acho mais bacana a palavra diverso, e assim, que é abrangente, que e é do cerne da ideia da bruxaria a aceitação disso. A gente não existem algumas vertentes que querem assim falar, não, tem tradição isso, tem tradição aquilo, não, gente, a gente não, isso aí é muito masculino para mim. Eu gosto muito tem dois autores que eu costumo citar quando os meus alunos pedem para a gente citar fontes, assim, não é que seja exatamente o que eu faço, porque muito do que eu ensino é como os celtas, a gente vai acrescentando a nossa experiência. Mas assim, eu gosto muito do trabalho da Laurie Cabot e do Christopher Penczak, que eles têm essa linha que não está tão presa a essas visões de mundo de tradições, mas e também tem uma outra questão que que é justamente o que vai ser o tema de hoje, que é a abordagem da bruxaria que eu tenho em relação ao divino, né? Os bruxos no Brasil, principalmente, a grande parte, né, advém de religiões como Umbanda, Candomblé e o Espiritismo e o Cristianismo. Essas religiões, destas religiões, eles trazem, às vezes, uma perspectiva que a maioria das religiões tem, da relação do divino como uma relação de subserviência. É uma subserviência infantil que envolve adoração e interesses em obter alguma ajuda para os pedidos, né? As questões que a gente quer, intervenção que a gente não consegue desencadear sozinhos, né? E disso vai a adoração, vai o culto, a aceitação de regras, a repressão, os sacrifícios, essas coisas todas. A nossa abordagem, a minha abordagem em relação à bruxaria e à questão do divino, ela vem da minha formação também, porque eu nasci num berço cristão católico, né? E aí, muito cedo, adolescente, meu interesse foi pelo ocultismo. Então, eu fui pelo ocultismo e aí eu tentei buscar um entendimento assim. Eu estudei astrologia, eu estudei esoterismo, eu estudei magia, né? A magia, automagia. E assim, a minha ideia de início já era a visão de que o princípio divino é algo que está presente em tudo. Os preceitos herméticos do Caibalion. E que se está presente em tudo, não precisa de adoração, não precisa de culto, não precisa de nada. Tá? Está presente em tudo, está presente em mim, está presente nos meus bichos, está presente na comida, no celular. Tá? Tudo é tudo. E aí a gente tem que... a missão do ser humano é entender esse mecanismo, e a gente está aprendendo e entendendo esse mecanismo desde os primórdios, né? E aprender a usar. Tá aqui. As coisas estão aqui. A gente tem o nosso conhecimento, aliás, a mesma ideia que vem da ciência, né? Que é a ideia de que nosso conhecimento tem que advir da observação da vida.
né? Então, quando a gente vai percebendo como que as coisas funcionam, né? Só que é uma observação da vida que inclui o espiritual também, não apenas os aspectos físicos, e a gente entende que a gente é co-criador, co-responsável e a gente tem obrigação de estar buscando cada vez mais ter uma autonomia. O impulso natural da nossa natureza. A gente nasce da nossa mãe e que vai tendo cada vez mais autonomia e autonomia enquanto indivíduo, enquanto país, enquanto nação, enquanto cultura, enquanto humanidade. Então, essa subserviência, esse cultuar e o esperar, essa atitude infantil de ficar esperando sempre a solução dos nossos problemas pelo divino, ela não é evolutiva, né? Esse que é o pior problema. E a função da religião, que é religar com o divino, não se cumpre. Na verdade, o que a gente entende, do nosso ponto de vista, é que é assim, o ser humano, quando começou a perceber que na natureza, os ciclos, as estações, quer dizer, várias condições da situação de vida deles estavam sendo guiadas por eventos celestes, eles começaram a atribuir ao céu, né, plano divino, celeste, e nomear o Sol, a Lua, esses objetos como sendo nomear como sendo seres divinos, né? E à medida que o ser humano começou a nomear e conferir historinhas com atributos, com capacidades, ele começou a entender um pouquinho melhor o espectro divino, mas ele também foi restringindo esse divino a o Nietzsche dizia que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. É bem a ideia mesmo. Ele vai vai encaixando nos nomezinhos, então tem o Deus do amor, o Deus da comunicação, da guerra, de não sei o quê. Embora a gente possa nomear os aspectos divinos e atribuir as características humanas, essas figuras já são arquétipos, tá? Tenham existido ou não, sejam lendas, seja ou não importa. Isso não importa, tá? Porque mesmo, vamos supor, um ser, tá? Vamos pensar qualquer ser que se destaca, que tenha uma grande proeminência, que tenha sido muito bom numa coisa que ele fez, um sábio, um cientista, a Madonna, alguém muito relevante, ele cria um personagem, uma história dele naquele campo, mas ele tem a vida dele como pessoa que come, dorme, tem filho, vai buscar a criança na escola, vai na padaria, tem seus tiques, as suas mazelas, tudo, o seu lado humano. Essa historinha em que ele foi uma grande figura, essa historinha ela fica no arquivo da humanidade como um arquétipo. Um arquétipo de um cientista, de um cantor, de um sábio, de um curandeiro, de não sei o quê. Então, quando vocês entendem, qualquer pessoa que se destaca, ela vai criando essa história. E essas histórias, elas precisam ser recontadas, tá? Elas precisam ser lembradas, né? As pessoas precisam admirar e elas têm uma função interessante, tá? Então, quando você sabe que uma pessoa nasceu numa origem humilde, que daí conseguiu ficar milionário, não sei o quê, é uma referência para que você também acredite que você tenha condições de alcançar aquelas coisas. Então, sim, é uma história inspiradora. Eu estou dando exemplos assim de situações de hoje, mas você pense assim, os santos, os sábios, todas essas pessoas criaram essas histórias. E essas histórias precisam ser relembradas, e toda vez que você relembra, você pode acessar aquele arquétipo e você vai alimentando aquele arquétipo, você pode acessar, e você pode ter uma inspiração, você pode ter uma ajuda, tá? Essas histórias, elas são, na verdade, formas de pensamento.
a gente vai criando, vai energizando, muita gente vai acreditando naquilo, muita gente, quanto mais gente acreditar, quanto mais gente puser força, rezar, cultuar, ficar de joelho, acender vela, publicar santinho, você está alimentando o que a gente no esoterismo chama de tulpa, né? E essas formas de pensamento, elas funcionam. Elas precisam ser alimentadas, mas elas funcionam. Então, assim, quando você percebe que as religiões se tornaram esse tipo de coisa, em que precisa o culto, precisa de converter cada vez mais gente, precisa de oferendas, precisa de alimentação, dízimo, tudo, quando precisa dessas coisas, a gente sabe que a gente não está falando com o divino, a gente está falando com uma forma de pensamento que as pessoas acreditam, quanto mais gente acreditar, mais forte ela fica, por quanto mais tempo durar essa crença, mais forte ainda. Então, realmente, essas formas de pensamento, elas criam situações, elas fazem os milagres, mas isso não é Deus. Quando a bruxaria ela é politeísta no sentido de que a gente também pode se valer dessas formas de pensamento, tá? E existem formas de pensamento de diversas culturas, de diversas religiões. Quer dizer, você pode pensar que você pode chamar uma divindade hindu, egípcia, e você pode pedir o apoio daquela divindade. Mas o princípio divino, ele é anterior a tudo isso. Quer dizer, tudo isso são leituras humanas. Esse princípio que é anterior a tudo isso, ele não resolve os problemas, ele inspira. E ele não pede que você cultue, você só precisa se ligar. Ligar é a conexão, ligar é você estar num estado de vibração tão superior que você consiga acessar, nem que fosse em parte, nem que fosse de uma forma muito sutil, e tem inspiração. Isso é iluminação, isso é desenvolvimento, isso é sabedoria, tá? E quando a gente fala que o bruxo ele é a relação do bruxo com o divino, a gente está falando nisso, num processo evolutivo, porque a gente tem consciência e a gente sabe que a gente é co-criador, que a gente é corresponsável e que a gente pode se unir, mas ao mesmo tempo a gente é individual e essa individualidade envolve criatividade. Então cada um está criando coisas diferentes. Cada um tem funções diferentes, tem habilidades, capacidades diferentes, tem um ritmo diferente, e precisa ser assim, porque quanto mais diverso, mais rico. Então, ao contrário das outras religiões que parece que buscam uma uniformidade, a bruxaria é contra a uniformidade. Tá? Por isso que a gente respeita essa coisa, assim, tá, mas tal bruxo segue pelo norte, mas tal bruxo segue pelo sul, tal bruxo cultua tal divindade. Essa aqui é a divindade das bruxas. Não necessariamente, tá? E principalmente, a gente não restringe o aspecto divino só em masculino, a gente também lida com o aspecto feminino do divino, né? Esse vídeo é mais daqueles vídeos que os alunos sugeriram, né? Eu agradeço bastante a sugestão, foi da Jamile. E a gente pede que vocês continuem sugerindo. A nossa página, ela tá com um problema, porque a gente está tendo quase sempre o mesmo número de pessoas que estão curtindo os nossos vídeos. Então, é quase sempre, eu acredito que são os nossos seguidores fiéis, mas a página precisa de novos seguidores também. Então, quem puder compartilhar, quem gostar do vídeo, quiser compartilhar, quiser divulgar um pouquinho o nosso trabalho, eu agradeço bastante, tá? Que aí a gente cresce mais rápido. Então, até mais, e eu peço que vocês curtam, que vocês divulguem o like e a inscrição.